representa-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo glória, louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entre tanta aqui. Por nós divagando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo glória, louvor. Amém, louvado seja Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia, que o Senhor nos abençoe. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor pelas suas misericórdias, pela sua graça para conosco. Essa manhã nós estamos dando início à EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel, e vamos aprender nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. A nossa lição hoje tem por título Abacuque expõe suas dúvidas em oração. O nosso texto, versículo-chave, está em Abacuque 3,19. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, já está acompanhando conosco em nome de Jesus. Abacuque 3,19, que nos diz: O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor para darmos seguimento aqui em nome de Jesus ao nosso EBD, tá? Convide seus amigos, convide sua família para estar conosco também aprendendo. Estamos cultuando ao Senhor. Então é bom que toda a nossa família também esteja conosco. Sente um pouquinho, só uma hora, e você vai aprender grandes coisas conosco, com Jesus Cristo, que o Senhor vai estar abençoando o seu servo cada dia, como Ele tem usado para nos ensinar a sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti toda a exaltação, todo o louvor. Nós Te bendizemos e Te glorificamos, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, ó Deus, pelo raiar deste dia. Ó Deus, continua, meu Deus, tendo misericórdia de nós, nos abençoando. Toma a primazia de tudo que já está sendo feito aqui, ó Deus. Toma Teu servo nas Tuas santas mãos, ilumina-o, instrui-o, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, para nos ensinar a Tua palavra. Abençoa a nossa vida, a família dessa pessoa, desse irmão, desse amigo que está assistindo conosco. Graças Te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa nos dirigir nessa manhã. Como eu já li, o versículo-chave foi em Abacuque 3,19. Vamos dar prosseguimento no nome de Jesus Cristo. Diz assim: Abacuque se identifica como profeta do Senhor. Sabemos muito pouco a seu respeito, mas do livro podemos deduzir que provavelmente viveu durante o reinado do ímpio rei Joaquim, que levou a nação de Judá ao caminho da destruição moral e espiritual. Abacuque profetizou no período de 605 a 600 a.C., antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, que levou para o cativeiro na Babilônia muitos judeus. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. No livro de Abacuque, diferentemente dos livros do profeta Jeremias e de outros profetas, não encontramos uma pregação ao povo, mas o profeta, em conversa com Deus, responde suas dúvidas. Este pequeno livro no Antigo Testamento nos ensina que nós também podemos e devemos levar todas as nossas dúvidas ao Senhor em oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui mais um dia, primeiro dia da semana, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, para que não apenas este dia, mas toda a nossa semana venha ser uma semana muito abençoada na presença do nosso eterno Deus. E hoje estamos falando sobre Abacuque, sobre gente que ora, gente de oração. Esse é o título da nossa revista. E hoje o tema principal é justamente sobre Abacuque,
né, e expõe suas dúvidas em oração. Algo que todos nós devemos fazer, pois quem é Deus na minha vida ou na sua vida? Deus para mim, além de ser o Criador, primordialmente, né, como diz a Bíblia, Deus se manifesta em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus. Então ali já diz que Deus ele é o Criador. Após Deus criar, Deus faz uma aliança com o homem que é em consonância com a obediência. Se eu obedeço a Deus, eu me torno filho de Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu continuo apenas sendo uma criatura de Deus. E é justamente isso que nós devemos analisar. Não que seja uma escolha simplesmente divina. A vontade de Deus é que todos nós sejamos seus filhos. Mas será que eu aceito ao Senhor como meu único, como meu Pai? Será que eu me coloco na disposição de Deus de aceitá-lo como meu Pai, meu Salvador, meu Libertador, o meu Deus eterno, o único, soberano, e obedeço a sua palavra? Se eu aceito, eu estou obedecendo a Ele, seguindo os seus princípios, seus mandamentos, a sua lei, seus estatutos, suas sagradas escrituras. Se eu digo que aceito, mas eu não sigo seus mandamentos, eu estou sendo mentiroso, não é verdade? Então essa é a questão. E aqui nós estamos vendo Abacuque um ato de comunhão com Deus, expressando para Deus que era simplesmente, que é o Salvador de todos nós, né? O Libertador, o Deus que soluciona todos os nossos problemas. Na verdade, ele está simplesmente fazendo questionamento, perguntando de uma maneira respeitosa sobre o que o povo estava vivendo naquele período de sofrimento, de muita amargura, de muitas dores, de distanciamento do Senhor. Ele estava questionando a Deus: meu Deus, por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo que o Senhor parece que não está nos ouvindo, me ouvindo a minha oração, já que eu sou um oráculo, um profeta do Deus Altíssimo? Ouve-me, atende o meu clamor. Esse momento aqui não foi um momento de que Abacuque escrevia um livro falando sobre suas queixas para o povo, mas é um livro pequeno, porém, onde Abacuque está expressando o seu sentimento de tristeza para Deus. Ele está clamando a Deus. É um livro que fala realmente sobre oração, não é? É assim como o livro de Salmos, que é adoração ao Senhor. Aqui estamos vendo Abacuque numa oração, clamando, pedindo a Deus resposta para as aflições. E é justamente o que nós temos feito durante esses dias. Meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? Opera, vem agir sobre nossa cidade, sobre o estado da Bahia, sobre o Brasil, sobre o mundo. Venha manifestar o seu poder, a sua glória, curando as pessoas e nos dando livramento dessa pandemia, dessa enfermidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dúvida da oração não respondida. O profeta Abacuque não conseguia entender o aparente silêncio de Deus perante a situação terrível em que seu povo se encontrava. A incompreensão o levava a gritar: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Está escrito em Abacuque 1:2. Abacuque estava preocupado com a nação, a violência e destruição, as contendas, a frouxidão da lei, as injustiças e a justiça distorcida. Parece-me que os dias atuais não são muito diferentes dos dias de Abacuque. Hoje, há tantos homicídios, vítimas de balas perdidas, inclusive da polícia, violência no trânsito, brigas em família e como a justiça é mal empregada. Há uma justiça para uma pobre mãe que rouba fraldas descartáveis e outra justiça para os políticos e colarinhos brancos que roubaram milhões. Eis a questão. Estamos vendo aqui uma realidade atual, não é? Esse livro foi escrito, essa oração, essas divergências, vamos dizer assim, esses questionamentos de Abacuque foi realizado no ano de 600 a 650, se não me engano, nesse período antes de Cristo, um período em que
605 a 600 a.C., no mesmo período contemporâneo a Jeremias, que Abacuque estava fazendo esse questionamento. Olha que isto, na verdade, faz muito tempo. Estamos vivendo no ano 2020, no século 21, e antes do ano 2000, antes de Cristo, isso já vinha acontecendo, essas injustiças, roubos, falcatruas, enganos, na verdade, muitas trapaças já existiam no mundo. E Abacuque está justamente clamando a Deus para que Deus viesse lhe dar uma resposta, e é o que nós estamos fazendo hoje. E existe muita diferença das pessoas atualmente, dos cristãos, das pessoas que deveriam ter um posicionamento respeitoso, justo, na verdade, e não é o que nós vemos hoje. Há pessoas que ela vive sempre se questionando: meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que há tantos homicídios, vítimas de balas perdidas, né? Inclusive da polícia, como aqui na revista está falando, violência no trânsito, brigas em família, e como a justiça é mal empregada. É uma justiça para a pobre mãe que rouba fraldas descartáveis, e outra justiça para os políticos e colarinhos brancos que roubam milhões. Sobre a questão de políticos, amados, o que nós estamos falando aqui é o que a eleição pede. Se nós vivêssemos num país de pessoas justas e responsáveis, que tivesse ética, moral e caráter, nós não votaríamos em nenhum político corrupto. Né? Não é verdade? Que tenha, olha, um princípio, ou que nós possamos analisar, olha, qualquer informação, entendendo que, como aqui está falando, né, outra justiça para os políticos e colarinhos brancos que roubam milhões. Um exemplo: os políticos que estão exercendo cargos, eles não podem serem julgados no momento, porque eles foram privilegiados. Só se o STF, né, quiser levar à frente, ou talvez caso o Planalto, os deputados, senadores pedirem, né, que seja investigado, e caso haja veracidade nas suas ações, eles peçam o impeachment dessa pessoa, para que a pessoa possa perder o cargo e assim venha a ser condenada e até mesmo presa. Mas eu lhe pergunto, será que os políticos que estão aí exercendo funções, eles querem que investiguem a eles? Será que eles querem perder o fórum privilegiado? Será que eles admitem os seus erros, ainda que apareça em jornais, em revistas, em programações, falando sobre essas questões, que eles realmente cometeram crimes, mas não podem ser julgados porque estão no exercício do mandato? Será que realmente, o que é que nós pensamos sobre isso? Né? Será que nós queremos que um político vá preso e o outro que a gente não gosta não vá? Que a gente gosta não vá? Como é que nós estamos vivendo? Né? E aqui está dizendo: há uma justiça para a pobre mãe que rouba fraldas descartáveis, e outra justiça para os políticos e colarinhos brancos que roubam milhões. Não é verdade? Nós falamos um pouco disso semana passada, sobre a questão do armamento, né? de liberar as armas. E eu lhe pergunto, se você tivesse uma arma, você atiraria em quem? No ladrão de colarinho branco, ou você atiraria no ladrão que rouba fraldas? Não é verdade? Para que é que você quer uma arma? Para poder você fazer o quê? Ir brigar no trânsito? Não é isso? Como aqui está dizendo, vítima de cometer um tiroteio e terminar matando pessoas como vítima de balas perdidas? Para que você quer uma arma? Porque se os ladrões que nos roubam
não é ladrão de galinha que entra em nossa casa e às vezes leva uma televisão, um som e umas coisas, um celular, as coisas banais, não. Os ladrões que nos roubam verdadeiramente são aqueles que roubam milhões. E ninguém tem coragem de puxar arma para nenhum deles. Na verdade, essa é a nossa justiça. E é a justiça que Abacuque, há 600 anos antes de Cristo, estava questionando. E hoje, 2000 anos após, né, o nascimento de Jesus, nós também estamos questionando. O que está acontecendo? E de que lado nós estamos? Estamos do lado correto, justo, de Deus, ou estamos do lado das pessoas que nós gostamos? Estamos agindo de maneira imparcial, com ética, caráter e moral? Ou estamos agindo de maneira parcial, passional? É assim que as pessoas estão vivenciando. E Abacuque estava clamando a Deus para que a sua justiça pudesse agir. Abacuque tinha muitas dúvidas, assim como nós. Perguntamos, por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que tantos desastres naturais? Por que tanta pobreza, pessoas passando fome? Por que tanta gente sem emprego? Por que o ímpio vai bem e o crente sofre? Abacuque levou suas dúvidas ao Senhor e não teve medo de se expor perante ele. Não tinha medo de gritar e perguntar ao Senhor, porque ele não estava fazendo nada. Eis a questão. Um fato natural é nós falarmos sobre desastres naturais, né? Aquilo que é causado pela natureza. Isso nós podemos questionar. Mas entendendo também que a natureza é o que está vivo, que age. A terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, na verdade, os ventos, tempestade, chuva, tudo isso são seres existentes e que agem. Na verdade, a Bíblia nos fala o seguinte, que nós não devemos construir nossa casa sobre areia, porque quando vier a tempestade vai fazer o quê? Vai derrubar. Não é assim? E devemos construir nossas casas aonde? Sobre a rocha. Para que quando vier a tempestade, ela não venha abaixo, não venha a ser derrubada. Então, há certas questões naturais e sobrenaturais que nós podemos até mesmo questionar. Mas sem querer entender também que fatalidades, tragédias acontecem. Tivemos ontem, se não me engano, em Santa Catarina, não foi? Uma tempestade, é isso? Foi isso? Foi. Não é isso que causou certos desastres. E estamos justamente no período de quê? Do inverno, onde acontecem chuvas, temporal, etc., em vários lugares. Só que são questões que nós não temos a resposta. Nem para tudo nós não temos as respostas. Por que uma criança nasce enferma? Por que uma criança vem a óbito no ventre da sua mãe? Nós não temos os questionamentos, não temos as respostas para essas questões, assim como para muitas outras questões. Mas existem coisas que nós ficamos questionando sem necessidade. Porque nós temos, na maioria das vezes, o costume de projetar, impor, colocar em outras pessoas as nossas responsabilidades. Essa é a questão bem simples. Como aqui fala sobre a questão da pobreza, né? Por que tantos desastres naturais? Por que tanta pobreza? Pessoas passando fome? Está justamente na questão anterior. Por que tantos políticos que roubam milhões? Por que nós questionamos a Deus que é a pobreza e não questionamos políticos que roubam? E por nossa coerência, conivência com esses políticos que roubam tanto dinheiro, e quando chega a política, nós votamos nele. Essa é a realidade, nós somos cúmplices. Entendeu? Eles roubam tantos e quando chega a política, o que é que nós fazemos? Nós votamos neles. Então essa questão, não é Deus que tem que responder porque há tanta pobreza, mas nós é que temos que dar resposta,
justamente a justiça, pediu a justiça que seja realmente justa, que impeçam essas pessoas que são ladras, bandidas, criminosas, de se candidatarem. Entendeu? A culpa, na maioria das vezes, não é nem do eleitor. Porque a gente vê uma pessoa que chega na televisão, ou no rádio, ou à nossa porta, e fala tão bonito, e fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e traz aquele discurso tão maravilhoso, mas é a justiça, a lei, que deveria impedir, se ele é bandido, de se candidatar. Porque as pessoas não estão aí, não são investigadoras. Nós não somos polícia. Nós não somos investigadores. Não está em nossa mão a autoridade para poder impedir essas pessoas de se candidatarem. Então, dá para ver que a criminalidade, ou seja, a corrupção já vem de cima. Pois é justamente eles que deveriam agir, mas não. Aí deixa ir para a televisão, falar bonito, chorar e abraçar o pobre e comer pastel com caldo de cana com o pobre. Não é assim que acontece? E nós ficamos o quê? Esse é o homem. Aí nós acreditamos, não, olha ali, ó, aparece somente as coisas boas, as coisas belas que eles fazem. E aí? A culpa é de quem? Como aqui está dizendo, que porque há tanta fome no mundo? Por que tanta gente sem emprego? Por que tanta gente sem emprego se uma pessoa está ganhando 20, 50, não sei quantos milhões ou mil por mês? Enquanto um pai de família não ganha nem sequer um salário mínimo, que é R$1.000 por mês. Por quê? Porque, um exemplo, um político, um deputado, ele consegue, ele tem ao seu dispor a condição de contratar de 20 a 60 pessoas para trabalhar no seu gabinete. Já parou para imaginar? Para que um deputado precisa de tantas pessoas trabalhando para ele? Para quê? E às vezes ainda tem a questão, né, de... Não é verdade? E por que isso acontece? A culpa é de quem? É de Deus? É? Não. Nós temos que entender e colocar a responsabilidade naqueles que realmente fazem o errado. Ah, mas por que Deus não faz nada? Porque há coisas que Deus age, precisa agir. Mas há coisas que eu e você, que o ser humano tem que agir. E se, um exemplo, a polícia não age, a justiça não age, seja STF, STJ, seja o STE também não age, então os corruptos somos nós e não Deus. Essa é a questão. Esse questionamento aqui em querer colocar em Deus uma culpabilidade que não está nele, isso é uma ação pecaminosa e arbitrária do ser humano. Mas Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, sim. E Deus sempre ouve as nossas orações. Deus responde a oração de Abacuque, mas entendemos que não da maneira que Abacuque esperava. Deus disse que estava levantando uma nação muito forte e terrível que usaria como instrumento de castigo contra seu povo. Deus é soberano e pode usar qualquer nação para cumprir seus planos. Exatamente, né? Amados, uma resposta que você pode dar para mim e eu também é o seguinte: não sou eu que estou roubando. Quem está roubando são os políticos, então eles é que têm que responder por essas ações. Desculpe. Mas aqui fala que Deus ele levantou uma nação muito forte, terrível, que usaria como instrumento de castigo contra o seu povo. Falamos inicialmente que isso que está acontecendo aqui, em Abacuque, lá em 605 a.C., está acontecendo hoje conosco em nosso país e no mundo. Corrupção não tem apenas aqui não. No Líbano tem corrupção. Nos Estados Unidos tem corrupção.
entendeu? Na América Latina, aqui na América do Sul, nos países aqui, seja de esquerda, de direita, tem corrupção, entendeu? No Oriente Médio, lá na China, lá no Japão, na Coreia do Sul, Coreia do Norte, também tem corrupção. Na Ásia tem corrupção, né? O que aconteceu no Líbano lá há poucos dias, aquela explosão no rio, o nome é Beirute, né? Se eu não estou enganado, aconteceu por motivo de corrupção, né? Então, essa é a questão. O que acontece muito, na maioria das vezes, é que nós podemos responder: quem roubou foram eles, então eles têm que pagar pelos seus erros. Só que às vezes, amados, nós somos coniventes, sim. Nós somos participantes. E principalmente quando nós escolhemos, ou ficamos analisando, pensando, ou discutindo, não querer defender um, condenar o outro, não é? E eu sou franco e realista, amados. O maior erro nosso da igreja no momento atual é justamente esse. Eu já falei e torno a repetir aqui, eu vou pedir a licença para falar sobre esse assunto. É o que eu penso e discuto sobre esse assunto publicamente com qualquer pessoa. Qualquer pessoa dentro de uma igreja pode ser política, menos o pastor. Qualquer pessoa, qualquer membro da igreja, até pessoas que fazem parte da diretoria, pode ser político. Pode ser vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um governador, um presidente, seja lá quem for, mas menos o pastor. Porque é um caminho, amado, muito traiçoeiro. E onde muitas pessoas têm se enveredado por ele e não tem mais volta. Porque a corrupção é um imã muito, muito forte. Não é um imã qualquer. É um imã muito forte. A ambição, a corrupção, não estou falando na política apenas, não. É a ambição que o ser humano tem de querer ser e querer ter mais que os outros. E quando nós agimos dessa maneira, de forma desproporcional ao que a justiça nos permite, aí fica difícil voltar. Porque se cria gosto pelo que é errado e pelo que é fácil. Aí fica difícil voltar. Né? E a Bíblia fala que Deus levantou uma nação, né, muito forte e terrível, que usaria como instrumento de castigo contra o seu povo. E como hoje vivemos num país pacificado, num mundo pacificado, onde não há guerras como antigamente, então talvez Deus não levantou a nação, mas levantou, não sei, não posso dar veracidade quanto a isso, mas para igualar a humanidade, essa pandemia, para ver se as pessoas param um pouco para pensar e se aproxima de Deus e procura fazer as coisas erradas. Aí tem gente que fala assim: mas o político que eu confio, ele não rouba. Vou lhe dizer uma coisa, eu quero deixar você bem esclarecido. Talvez um ponto positivo que nós temos hoje são as investigações, são as investidas da justiça, são as reportagens que estão mostrando muitas coisas, e isso tem impedido certos políticos de trapacear, porque está vendo que provavelmente ele vai cair na malha fina. Uma coisa é nós não fazermos o errado, a outra coisa é ter medo de fazer, porque sabendo que seremos pegos. Então, ter o temor de Deus no coração
amados, é nós não fazermos as coisas erradas nem à frente e nem por trás, nem à vista de todos e nem tampouco em oculto. É assim que nós temos que viver, para que a graça de Deus esteja sempre sobre nossa vida, sobre nossa casa, nossa família e nossa nação. A dúvida sobre os métodos de Deus. A segunda dúvida de Abacuque é como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar seu povo. Abacuque reconheceu a pureza e santidade de Deus, mas não entendeu como Deus pôde tolerar os que procedem perfidamente e pôde ficar calado quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porém, o profeta reconheceu que Deus é eterno e santo e o chamou. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, aquele que na sua soberania tem todo o direito de fazer o que deseja. Embora Abacuque não tenha podido entender os caminhos do Senhor, aceitou a vontade dele e expressou sua confiança. Não morreremos. Eis a questão, não é? Mais um questionamento de Abacuque aqui, ele fala o seguinte: como Deus pôde tolerar os que procedem perfidamente, sem fé, e pôde ficar calado quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Mas no momento estamos vendo o profeta questionando a Deus. Por que Deus não age? Por que Deus não faz? Por que Deus isso, aquilo? Por exemplo, acontece de uma pessoa chegar numa cidade, como foi o caso de uma cidade lá em São Paulo, foi Rio de Janeiro, de uma quadrilha em Botucatu, né? Uma grande quadrilha entrou na cidade e botou um carro, tocou fogo num carro em frente ao quartel da polícia e atirou também lá no quartel da polícia, no batalhão em Botucatu, e tomou a cidade. Foi numa empresa de valores, arrombou o portão, explodiu as paredes, tomou o cofre, né? Arrombou o cofre e levou um monte de dinheiro. Aí eu lhe pergunto, era o papel de quem ali agir? Ah, vamos clamar a Deus para que Deus venha destruir os ladrões? É isso que deveria fazer? Ah, vamos pedir a Deus para que Deus derrame fogo do céu e queime esses ladrões e matem todos eles. Não. Aí, quando foi pela madrugada, os policiais de outras cidades compareceram, as forças foram, né, os militares, e deram em cima, e houve tiroteios, e alguns bandidos foram presos, outros foram mortos. Mas tem coisas que não é Deus que tem que agir, não. Como é o caso aqui, Abacuque questionando a Deus. Tem coisa que é o homem que tem que agir. Tem coisas que nós devemos fazer o quê? Nós vivemos numa sociedade. E numa sociedade tem que haver justiça, tem que haver paz, tem que haver lei, tem que haver obediência, tem que haver tudo isso. Não vivemos esperando que de braços cruzados que tudo que nós queremos caia do céu. Aí entra um bandido na cidade, aí o povo se reúne e vai orar para o bandido. O que é isso? Entendeu? O questionamento não está em Deus, está em nossas ações. Está em nós mudarmos nossos pensamentos, nossas práticas, nossa maneira de ver, viver e aceitar as coisas. E Abacuque pode analisar que Deus é soberano. Entendeu? É a mesma coisa que nós ficarmos às vezes questionando sobre ações que não cabe a Deus fazer. Cabe a nós. Lembre-se de Isaías 55, 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confie no Senhor, como Abacuque. Abacuque resolveu esperar pela resposta de Deus, colocando-se na torre de vigia. Abacuque 2:1.
Deus respondeu, mandando Abacuque escrever a visão em tábuas bem grandes, para que todos, mesmo o que passasse correndo, pudesse ler. E qual era a mensagem? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Um dia Deus puniria os babilônicos, um tempo determinado, mas o justo confiaria no Senhor, com perseverança. Foi nesta passagem que Paulo encontrou a prova bíblica para a doutrina da justificação pela fé. E a palavra de conforto de Abacuque tem sido um texto-chave para a fé na reforma protestante desde o século XVI. Eis a questão, não é? Então nós estamos vendo aqui que Deus falou com Abacuque escreve, né, em tábuas bem grandes, para que todos, mesmo que quem passe correndo, pudesse ler. Deus manda Abacuque escrever, amado, não é simplesmente escrever coisas insignificantes, ou que não tenha uma certa mensagem de responsabilidade, não. Ele fala o quê? E qual era a mensagem? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quando fala que o justo viverá pela sua fé, quando fala que o justo viverá pela sua fé, está falando que o justo deve viver, né, e agir pela fé. A fé sem obras, ela é o quê? É morta. Entendeu? E aqui Deus está dando uma resposta seguinte: olha, você que é soberbo, você que anda roubando, achando que ninguém vai lhe pegar, você que anda trapaceando, enganando, fazendo coisas erradas, achando que ninguém está vendo, eu estou vendo. Entendeu? Ele soberbo, sua alma não é reta nele. Fique pensando que você vai fazer as coisas erradas, depois vai ir para o templo, isso é um tempo de Abacuque, ir para o templo, adorar o Senhor, como se fosse justo, e Deus vai aceitar todas as suas orações, suas adorações. Não. Você está fazendo errado. E será cobrado por isso. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo deve viver pela fé, mas a fé tem que ser de um justo, não a fé de uma pessoa injusta. O que acontece hoje é que muitas pessoas injustas estão agindo, pensando que estão agindo na fé, mas uma fé que não agrada a Deus. Uma fé que não é de acordo à vontade do Senhor. Né? E um dia Deus puniria os babilônios no tempo determinado, mas o justo confiaria no Senhor com perseverança. Assim como fala que Deus puniria os babilônios, Deus há de punir todas as pessoas que cometem crimes e fazem as coisas erradas. Entendeu? Crimes e pecados. E aqui também fala sobre a questão do apóstolo Paulo, que usou esse texto para enfatizar a questão da fé, né, da salvação. E também Martinho Lutero na Reforma Protestante, em 1917, não é verdade? No século XVI, sobre essa questão da Reforma Protestante. Foi quando ele decidiu não estar mais enganando as pessoas, não é verdade? Não decidiu não viver mais, como eu posso dizer, oprimindo as pessoas, porque uma das coisas que é fato nós fazermos, amados, realizarmos hoje, é oprimir as pessoas por causa da sua ignorância. Toda pessoa, quando ela é ignorante, ela fica sendo uma presa muito fácil na mão dos outros. Mas quando nós que temos caráter, nós procuramos, através do conhecimento, expor a verdade para as pessoas, nós tiramos dela um grande peso, um grande fardo, como está escrito em João, capítulo de João, né? 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, amado, é deixar de estar praticando as mentiras, as coisas erradas que as pessoas vêm praticando. Dúvida transformada em louvor. Abacuque começou seu livro questionando a Deus, mas terminou com uma oração de louvor. Ele se humilhou perante o Senhor, pedindo misericórdia,
e começou a adorar o Senhor, cujo resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Ele reconheceu o poder de Deus e sua soberania sobre as nações e sobre a natureza. Perante Deus, Abacuque confessou, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Mas reconheceu que Deus ouviu suas dúvidas e coube ao profeta esperar calmamente pelo julgamento dos perversos. Abacuque, no fim de sua oração, disse que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos e a sociedade sofresse fome e pobreza, ele continuaria confiando no Senhor. Que fé! Abacuque vivenciava em todas as suas circunstâncias aquilo que ensinava: o justo viverá pela sua fé. Exatamente. Quando fala sobre a questão de viver pela fé, também está implícito em nossa mente, em nosso coração, o seguinte: pelo fato das coisas erradas estarem acontecendo, pelo fato das pessoas, os crimes estão aí praticamente como se estivesse se sobrepondo à justiça, pelo fato das pessoas perversas estarem obstruindo as necessidades, aquilo que pertence ao povo, o que nós iremos fazer? Simplesmente cruzar os nossos braços ou deixar de crer em Deus? Deus não existe porque essa pandemia está matando muitas pessoas. Deus não existe porque os bandidos, os corruptos estão prevalecendo. Deus não existe. Não. Nosso papel é adorar a Deus em qualquer circunstância. Seja qual for a dificuldade, seja qual for as coisas erradas que estejam acontecendo no mundo, de maneira social ou trágica, né, através da força da natureza, o que nós devemos fazer é continuar confiando em Deus, clamando a Ele, buscando a Ele, adorando a Ele, engrandecendo a Ele, bendizendo a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nada disso deve oprimir, ofuscar, obscurecer a nossa fé e a nossa confiança. É assim que nós devemos viver. Sempre na dependência do Senhor, reconhecendo que a sua grandeza e majestade existe e se fará presente em nossas vidas. Agora, querendo entender o seguinte: uma coisa é Deus agir, a outra coisa é nós fazermos o que é correto. Conclusão. Este pequeno livro do profeta Abacuque começa com um grito de desespero ao Senhor, porque parecia que ele não estava ouvindo a oração. Termina de forma maravilhosa. No fim, Abacuque estava alegre e exultando no seu Deus, pois confiava que ele estava no controle de tudo, e reconheceu: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Abacuque 3,19. Que nós também possamos confiar sempre no Senhor, mesmo quando as coisas aparentemente não têm solução e momentaneamente Deus não está atendendo às nossas orações. Que o testemunho de Abacuque seja nosso em todas as circunstâncias. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. Eis a questão, né? Vivemos num mundo onde a vergonha está travestida, né? Ou seja, onde as coisas erradas, a injustiça está tomando o lugar da justiça, a mentira travestida de verdade, não é assim? E a sem vergonha vivendo como se tivesse vergonha. E com isso, o que é que vem acontecendo? Você provavelmente estará sendo julgado ou julgada porque você está fazendo o que é certo. Só que as pessoas elas não estarão entendendo, compreendendo, não estarão
estarão achando que você está errado, mesmo você fazendo certo. E como diz um grande escritor, o certo é certo ainda que todos estejam fazendo errado. E o errado é errado ainda que todos, ainda que apenas o pouco esteja fazendo certo. Então, amados, perante Deus, o que a palavra do Senhor vem nos mostrar é que as pessoas que nós estamos convivendo hoje em dia, elas estarão muito mais do lado do errado do que do certo. Pois isso nos demonstra no que vemos a maioria. São muitas pessoas que se dizem serem cristãs, mas que não servem a Deus de todo o coração. São muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas que não têm realmente o temor de Deus em suas vidas. São muitas pessoas que, aparentemente, elas acham que Deus tem que se dobrar às suas vontades. E com isso, são as pessoas que estão distantes constantemente do Senhor. Pense direitinho e analise. Como nós falamos aqui desde o início, muitas das coisas que vem acontecendo hoje no mundo são frutos de corrupções, de roubos, de pilantragem, de pessoas de colarinho brancos, políticos que roubam milhões ou bilhões e estamos sofrendo. Nós que somos fracos, pobres, né? E o que nós deveríamos fazer? Dar uma resposta. Jamais voltar em políticos corruptos. Por quê? Resumindo, político não foi... Eles não são postos para defender os seus partidos. Eles têm que defender o povo. Políticos que são os líderes governamentais do povo. Eles são instituídos para defender não seus partidos. Eu estou num partido, meu partido está errado, mas tenho que defender meu partido. Não, deveria todos defenderem o povo. O povo é que é o necessitado nesse momento, que precisa de todo o apoio, de toda a ajuda e de pessoas que o representem em todas as camadas da sociedade. E por isso prestem bem atenção no que nós estamos vendo hoje em dia. O que é que está fazendo? E o que é que nós estamos fazendo? Que Deus possa estar nos abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Que possamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo, né? Através da palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê um dia na sua presença, amém, amados. Vamos orar ao Senhor e logo após o pastor vai estar dando a bênção. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ao encontro de nossas vidas, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, os nossos olhos, ó Pai. Ó Deus, nos dando entendimento e sabedoria a cada dia, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, nos ensine a cada dia, nos impulsione a orar ao Senhor, que possamos colocar todas as nossas, meu Pai, petições nas tuas santas mãos, ó Deus, e saber esperar em Ti, porque Tu, Senhor, é que vem a resposta. Que possamos, ó Deus, ser pessoas honestas, meu Pai, que possamos ser pessoas, ó Deus, que vivem, meu Pai, de acordo com a Tua palavra, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Santifica nossas vidas, que as nossas ações sejam para Te agradar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Converte-nos, ó Deus, e liberta-nos, ó Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Deus, colocamos nossas vidas, a nossa família nas Tuas santas mãos, que o Senhor possa estar livrando cada um deles, ó Pai, de todo o mal. Ó Deus, nos dá um dia na Tua presença e que à noite nós possamos estar, meu Deus, mais uma vez prontos para Te adorar, para engrandecer ao Senhor e para aprender mais da Tua palavra. Desde já estou Te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que assim seja. A graça do Senhor Jesus, que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos, pode dizer? Amém. Dando glória a Deus. Glória a Deus. Senhor.
Amados irmãos, que Deus esteja abençoando poderosamente nessa manhã maravilhosa, nesse dia, e que à noite nós possamos estar de volta a partir das 19 horas com o culto de adoração e evangelístico ao eterno Deus. Que você esteja, participando conosco, convidando outras pessoas para participar, pois é sempre bom nós estarmos atentos à palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Um abraço à minha esposa, minha filha, meu genro, que sempre estão nos ajudando. E até a noite, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e tchau.